nós vamos falar sobre as 9 vozes que Jó ouviu durante o seu tempo, durante o seu momento de provação, e tem muito a ver com a vida de cada pessoa que está passando por tribulação ou por algum tipo de provação na sua vida. Então vale muito a pena você compartilhar com as pessoas que estão passando por tribulação, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição lá no meu canal no YouTube, vá lá e se inscreva, aciona o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, você então será notificado. Eu tenho colocado vídeo, pelo menos 3 vídeos de mentoria, de palavras poderosas na semana. Então vale muito a pena. Ontem eu compartilhei uma palavra muito forte, muito boa. Vale a pena você assistir sobre mentoria. Eu falei, não saia para uma batalha, não saia para uma guerra usando armas dos outros. Tem muita gente que sai para as batalhas, para as guerras, usando armaduras dos outros. Então, nunca faça isso se você não quiser ter a sua derrota sacramentada, garantida. Não use a armadura dos outros para as suas batalhas. Use suas próprias armas, sua própria armadura. Então, uma palavra muito boa, está lá no meu canal no YouTube. Então, você que é líder, que é pastor, que é apóstolo, vai ser muito boa essa palavra para você. E como a nossa proposta aqui é de mentoria, toda a nossa palavra está baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Não vamos compartilhar, ou não temos compartilhado nenhuma palavra aqui que não seja bíblica, que não esteja dentro do contexto da palavra de Deus. E a palavra de hoje também não é diferente. Vamos falar hoje das 9 vozes que Jó ouviu durante o seu momento, o seu tempo de provação. E todos nós ouvimos as mesmas vozes. Há um paralelo daquilo que Jó ouviu com a nossa realidade, com a sua realidade e com a realidade das pessoas que hoje passam por tribulações. É muito importante entendermos isso, ok? Então vamos para a nossa palavra desta tarde. E como aqui se trata de uma mentoria, que é a nossa mentoria Ninho das Águias, é uma mentoria para líderes, para pastores, para apóstolos e para todas as pessoas que querem galgar, seguir por esse caminho da mentoria. Mentoria são conselhos, orientações, direções que são dadas por uma pessoa talvez mais experiente, que já chegou onde a gente quer chegar. E eu tenho uma experiência ministerial de mais de 38 anos de ministério, então existe um pouco de bagagem para eu estar aqui com você, fora os meus treinamentos que eu tenho, as minhas formações, e eu então estou trazendo toda essa experiência aqui para compartilhar com você. Talvez você ainda não tenha um mentor sobre a sua vida, se ainda não tem, me chama aí no WhatsApp, que está aí também na descrição, a gente conversa. Não estou aqui querendo me fazer mentor da sua vida, mas a nossa palavra aqui é de mentoria para você e Deus me levantou exatamente nesta área para que a gente possa estar fazendo, exercendo esse ministério. Você também pode me ouvir, independente de ser mentorado por mim ou não. Você pode ouvir, então te convido a abrir teu coração hoje para esta palavra. Nós já oramos aqui e tenho certeza que muitos vão ser muito abençoados. Quem não passa por provação? Talvez você já esteja passando por uma provação hoje. Eu não sei, talvez você já esteja passando por uma provação, ou já passou por uma provação, ou ainda vai passar por uma provação. O que são provações? Provações são momentos, são estágios da vida que nós passamos. É aquele momento em que a nossa vida espiritual, ministerial, fé, familiar, financeira, esses aspectos da nossa vida, às vezes relacional, de amizade,
Nós passamos por crises, por ambientes hostis, ambientes de retaliação, ambientes onde somos pressionados, onde somos colocados numa parede, numa prensa, e somos impulsionados à desistência, à derrota. Então, todo momento de provação ou de tribulação na vida de uma pessoa não é legal. Ninguém gosta, ninguém quer passar. Mas, infelizmente, a tribulação ou a provação está na rota de todo ser humano, até daqueles que hoje têm um padrão de vida mais ou menos, ou bem financeiramente, bem posicionados na sociedade. Todos passam por provações. E não é diferente com você, pode acreditar nisso. E eu sei que muitos passam por isso o tempo todo. Mas vamos aprender aqui com a palavra de Deus. Como o nosso personagem hoje, modelo, é Jó, vamos falar das 9 vozes que Jó ouviu durante esse processo de tribulação que ele passou. A primeira voz é a voz de Satanás. Vamos ler aqui na palavra, Jó capítulo 1, verso 6. Numa certa ocasião, quando os anjos de Deus se reuniam na presença do Senhor, Satanás também, o acusador, estava entre eles. Então o Senhor perguntou para Satanás: de onde você vem, Satanás? Então Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando os homens. Deixa eu abrir só aqui um ponto aqui rapidinho. A Bíblia que eu estou lendo é a Bíblia Viva, é a versão Viva. A Viva é uma versão mais amplificada, mais atualizada, bem mais explícita para nós. Por isso que eu fiz questão de usar essa versão. Verso 8. Você observou lá, disse o Senhor, você observou o meu servo Jó? Não há homem igual a ele em toda a terra, tão sincero e justo, obediente a Deus e cuidadoso para não cometer pecados. Então Satanás respondeu: bom, Jó tem razão de ser tudo isso, porque o Senhor deu a ele tudo que há de bom, tudo que há de melhor na terra. O Senhor tem protegido Jó, protegido sua família, todos os seus bens, o Senhor tem protegido e tem guardado Jó e sua família de todos os males. Jó não tem tristeza, Jó só tem alegria. Além disso, o Senhor fez de Jó um homem riquíssimo. Então, não é sem razão que Jó possa obedecer o Senhor. Então, o Senhor disse: você pode fazer o que você quiser com ele. E Satanás disse: eu posso tirar todas as riquezas dele, tudo que eu fizer, e então o Senhor vai ver que ele vai blasfemar e vai dizer coisas horríveis contra o Senhor. Olha só. A primeira voz que Jó ouviu foi a do diabo. Porque todos nós somos assim. Satanás sempre vai tentar atacar, sempre que o diabo ver que você está bem, que você serve a Deus, que você é fiel, que você tem uma família abençoada, que você tem um casamento ajustado, que as coisas para você são boas, que você é próspero, que tudo que você faz dá certo, os teus negócios estão alavancados, que as coisas acontecem para você, tudo é bom, tudo é perfeito, as coisas são boas, tudo dá certo. Então, quando isso acontece, isso incomoda o diabo, incomoda Satanás. Quando você é feliz, quando você é alegre, quando você está bem, quando você tem saúde tremenda, quando você prospera, pode ter certeza que tudo isso vai incomodar Satanás. Satanás não se incomoda quando está tudo ruim, quando tudo está dando errado na sua vida. Ele só se incomoda quando as coisas estão bem. Entende? Por que o diabo se levanta? É a voz de Satanás, essa é a voz para levar você a blasfemar contra Deus. Blasfemar é dizer coisas desagradáveis, terríveis, horríveis contra alguém. E fazer com que você venha murmurar contra Deus. Murmurar é reclamar. Toda pessoa que reclama, que murmura, está dizendo que Deus não faz as coisas certas.
E uma geração inteira, para quem lê a Bíblia, sabe que uma geração inteira lá no deserto foi destruída, foi morta por conta da murmuração. Entende? Então, você vê aqui que Satanás diz assim, tira as coisas dele e você vai ver que ele vai murmurar, ele vai reclamar contra o Senhor, ele vai blasfemar contra ti. Então a voz do diabo é a voz da murmuração, da blasfêmia. Ele vem para nos fazer blasfemar contra Deus. Então o capeta começa a atingir sua vida, te levar para uma provação, ou entra naquela área da tua vida, na hora da provação, para fazer com que você blasfeme contra o seu Deus, para que você murmure contra Deus. Entende? Essa é a ideia. Então essa é a primeira voz que Jó ouviu, e é a primeira voz que todo ser humano ouve quando está passando por algum momento de tormento, de tribulação, de perturbação na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, seja em que área for. Entende? Satanás, ele quer fazer com que o ser humano, que é fiel a Deus, um homem que é fiel e justo diante de Deus, blasfeme contra o seu Deus, porque ele sabe que quem blasfema, que quem murmura contra Deus, quem reclama com Deus sobre algo, não tem a bênção de Deus, não tem os benefícios de Deus. Então, muito cuidado na hora da provação, da sua tribulação, com a voz de Satanás. Essa é a voz da murmuração. Quando você for tentado a murmurar, a blasfemar contra Deus pelo que você está passando de algo supostamente ruim, blinde sua mente, seu coração e sua boca, sua língua, para você não ter que blasfemar contra o seu Deus. Entendeu? E a segunda voz que Jó ouviu foi a voz dos mensageiros de más notícias. Jó, capítulo 1, verso 14, olha o que diz. E então o empregado chegou correndo para Jó e disse, nós estávamos na fazenda arando a terra com os bois, enquanto as mulas estavam pastando no campo, e de repente um bando de ladrões sabeus atacou e matou os empregados todos e roubou o seu gado. Só eu escapei e saí correndo para te trazer a notícia. Verso 16. O primeiro empregado ainda nem tinha terminado de falar, quando chegou outro trazendo outra má notícia. E disse, nós estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e caiu sobre as ovelhas. Todos morreram, só eu consegui escapar com vida e vim te trazer a notícia. 17. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou o terceiro, correndo, e chegou e anunciou para Jó, disse assim, três grupos de caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos, roubaram todos os animais, mataram todos nós, todas as pessoas, só eu escapei com vida para te trazer a notícia. Verso 18. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse, seus filhos e suas filhas estavam fazendo uma festa de aniversário na casa do irmão mais velho. De repente surgiu uma grande tempestade que veio do deserto. A ventania derrubou o telhado da casa, a casa caiu, desmoronou, todos morreram, só eu escapei com vida e vim correndo para te trazer a notícia. E então Jó se levantou, cheio de tristeza, chorando, rasgou suas roupas, raspou sua cabeça em sinal de profundo sofrimento, depois ajoelhou-se, colocou o rosto no chão e adorou a Deus, dizendo, quando eu cheguei a este mundo, eu estava nu, nada possuía, e assim eu vou voltar para o Senhor meu Deus. Tudo quanto eu tinha foi levado, Deus tomou de volta. E então, bendito seja o nome do Senhor. Então você percebe aqui que Jó é visitado por pessoas que trouxeram notícias para ele da tragédia ou das tragédias, da sucessão de tragédias que aconteceu com ele. O primeiro diz, olha, nós estávamos no campo, veio um grupo de ladrões sabeus, levaram todas as ovelhas, mataram todos os teus servos, destruíram tudo, levaram os teus bois. Ao outro, nem só eu que escapei para trazer notícia para você, porque notícia ruim, sempre vai ter alguém que vai correr muito para te trazer notícia ruim, não é assim? E o outro diz, olha, os nossos camelos também foram mortos, foram assassinados, os camelos foram destruídos, foram levados,
e eles assassinaram os servos. Eles roubaram os camelos roubaram os camelos e mataram, assassinaram todos os teus filhos, todos os teus servos. Só eu escapei para te trazer notícia. Então presta atenção aqui. Sempre vai ter noticiadores ruins. E quando um vier trazer uma notícia ruim, pode estar certo que atrás vem sempre o outro. Quando você está no meio da tua prova, no meio da tua tribulação, sempre vem uma notícia de que algo deu ruim, de que não teve sucesso, de que você está tendo prejuízo, de que nada está dando certo com você, que teve alguma coisa que deu ruim, você fez investimento. Quanto investimento Jó não havia feito, e agora vem alguém e destrói tudo. Aí vem outro e diz assim, nós estávamos no campo trabalhando e de repente caiu fogo do céu, matou todos os animais, matou todos os teus servos, só eu que vim trazer a nova. Entende? E ele ainda diz, caiu fogo do céu. Você entendeu? Aí depois ele diz, olha, teus filhos todos estavam fazendo uma festa de aniversário, de repente veio uma ventania, deu um temporal, a casa caiu, desmoronou, houve um desmoronamento, todos morreram, só eu escapei. Então esteja preparado para os noticiadores de desgraça. Quando você está na tribulação, sempre essas vozes vão vir. Esteja sempre preparado para isso. São os mensageiros da tribulação, são os mensageiros da desgraça. Eles vêm, eles existem. E eles vão falar daquilo que não está bem com você, do que não está dando certo. Eles sempre vão dizer que tudo está ruim. Entende? É assim, isso é regra da vida. Embora não seja uma regra, o que Jó viveu não seja uma regra para nós, não seja uma regra para todo mundo, mas faz parte das regras da vida, gente atribulada, gente problemática ou gente que adora trazer notícias perturbadoras. Você entendeu? Isso sempre acontece. Infelizmente. Agora, sabe o que é pior? Que essas vozes, elas culpam Deus pelas nossas desgraças. Entende? Elas culpam Deus pelo que aconteceu. Veja que os mensageiros falaram, desceu fogo do céu, como que dizendo, foi Deus que mandou o fogo. E na verdade, era apenas uma prova onde Satanás estava orquestrando. O que estava acontecendo com Jó não tinha nada a ver com Deus, porque Deus jamais faz isso com seus filhos, com seus servos. Mas as vozes diziam, o mensageiro disse, não, caiu fogo do céu, matou tudo. Entende? Veio um temporal do deserto. Quem é que controla o tempo, se não Deus? Então ele estava atribuindo que Deus havia mandado um temporal para destruir a casa do filho de Jó, para matar todos que estavam ali. Todos os seus filhos, os 10 filhos e mais os empregados. Olha que coisa. Então essas vozes, tome cuidado, porque essas vozes são vozes que vêm para colocar você contra Deus. São vozes que dizem que Deus é quem está por trás das tragédias que acontecem contigo. Entendeu? Fica esperto. Esse é o conselho, porque isso aqui é uma mentoria. Mentoria é orientação, é conselho, é abrir tua mente, tua visão, para que você enxergue as coisas, para que você veja de uma forma que talvez você ainda não pensou. Mas o mensageiro diz, tudo aconteceu porque Deus está por trás. A tragédia que aconteceu com você, Jó, Deus está orquestrando, é Deus que está por trás, Ele mandou tudo. Deus está te sabotando, Deus está sabotando os teus projetos, os teus negócios. Porque às vezes, quando você estiver lá no meio da tribulação, no meio da provação, alguém vai dizer assim, pô, você não é crente, você serve a Deus, hein? Que Deus é esse que manda destruir ou permite a destruição das tuas coisas, das coisas que Deus te deu. Que Deus é esse que dá para você, te prospera, te abençoa, e depois Ele mesmo vai lá e manda assaltantes para roubar tuas coisas. Manda os assaltantes para roubar tua loja, para roubar teus negócios, para roubar tua casa. Você comprou os teus móveis, mobiliou tua casa e Deus manda ladrões roubarem.
Você construiu uma empresa, organizou seu trabalho, e agora o Satanás manda, ou melhor, Deus manda ladrões roubarem tua casa, roubarem teus negócios, tua empresa. Vamos ficar espertos, porque essas vozes, as vozes das más notícias, são vozes que também querem atribuir toda a desgraça que acontece conosco, todo infortúnio, a Deus. É como dizendo, Deus está te sabotando, cara. Deus está por trás de tudo isso. Entende? Mas tudo é para colocar você contra o seu Deus. Para fazer você atribuir ao seu Deus o que está acontecendo contigo. Então fica ligado com essa voz, com essas vozes. A terceira voz é a voz da sua mulher. A voz da mulher do Jó. Olha o que ela diz, Jó 2:9. Aqui no capítulo 2, no verso 9 e 10, versos 9 e 10. Então ela diz, o texto diz, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Depois de tudo que está acontecendo contigo, amaldiçoa o teu Deus e morra. E Jó respondeu, você está falando como uma louca, uma insensata. Se aceitamos o bem de Deus, por que não poderíamos aceitar também o mal? E diz a Bíblia que em tudo isso Jó não pecou. Preste atenção numa coisa. Quando nós estamos no meio de algumas tribulações, as primeiras vozes, as vozes que deveriam nos apoiar, muitas vezes, são as que menos nos apoiam. E às vezes, isso não é uma regra, mas às vezes a maioria da oposição vem de dentro de casa. Entendeu? O que a esposa do Jó está dizendo é, espera aí, você passa por tudo isso, você está vivendo a pior desgraça da sua vida, inclusive perdeu tudo e agora está cheio de chagas pelo teu corpo todo. E dizem que era um câncer de pele que Jó estava vivendo. É como se ela falasse, você está cheio de câncer de pele aí, no estado terminal, no meio das cinzas, literalmente, perdeu seus filhos todos, perdeu seus negócios, sua fonte de renda, e ainda continua fiel a esse Deus. Se eu fosse você, eu amaldiçoaria esse Deus e morreria. E quando ela diz morrer, a ideia que me vem aqui é que ela está sugerindo que Jó se mate. Se matar é o quê? Se não suicídio. Então ela está dizendo, cara, você já era. Acabou para você. Está tudo destruído. E você aí está só esperando a morte. Você está no estado terminal, no meio das cinzas. Acaba com a sua vida. Mas antes amaldiçoe Deus. Porque ele não foi nada bom com você. Então tome cuidado com essa voz. É a voz da intimidade, aquela voz que nós mais deveríamos confiar, ou a voz que mais confiamos, é aquela que coloca dúvida no nosso coração muitas vezes. Tome cuidado com tudo isso. Eu vejo pessoas vivendo assim. Agora, preste atenção e vamos discernir a situação. Se era Satanás quem estava orquestrando toda essa trama contra Jó, então podemos entender que quem estava falando ali não era a esposa do Jó, mas era um espírito maligno, quem sabe. Ou ela estava sendo inspirada por um demônio, por demônios, ou pelo próprio Satanás, para fazer com que Jó entendesse isso, aceitasse essa ideia, se suicidasse, amaldiçoasse Deus e acabasse com a própria vida. Você entende? Olha como é que são as coisas. Quando essas vozes acontecem, justamente quando você está passando os piores momentos da sua vida, viu? Às vezes, quando a gente está no meio do deserto, no meio do pior estágio da vida, quando a gente espera uma voz amiga, ela não chega.
De onde a gente espera vem uma voz. A voz que nós ouvimos, de onde esperamos ter o apoio, é a voz contrária. É a voz da oposição. Entende? Quando você está sendo fiel a Deus, vem lá a tua família. Não é assim? Quando você está sendo fiel a Deus, você está servindo a Deus, você vai à igreja, desenvolve seu ministério, você é uma bênção. Quando você não tem a sua família cristã, quem não tem a família crente, normalmente, quando passa pela tribulação, vem um membro da família e diz assim, você não é servo de Deus? Você não é crente? Você não serve a Deus? Você não é fiel? Aí começa a jogar na cara a sua fé, sua fidelidade. Você não vai à igreja? Por que você tem que passar por tudo isso agora? Não é assim que funciona? Entende? E eles dizem, por que você continua sendo crente? Por que você continua indo à igreja? Por que continua sendo fiel no seu dízimo, levando o dízimo para pastor, para a igreja? Por quê? Se você está passando por tribulação agora, se a casa caiu para você, entendeu? Então tome cuidado, porque na hora da tribulação essa voz pode aparecer. E você tem que ter discernimento para entender que não é a voz da tua família ou do teu familiar. Às vezes, pode ser o capiroto tentando manipular a pessoa para fazer com que você tome medidas extremas em relação à sua fé, em relação à sua lealdade e fidelidade a Deus, em relação às promessas de Deus para a sua vida. Amém? Toma posse aí da palavra. A quarta voz que Jó ouviu foi a voz de um amigo chamado Elifaz. Elifaz. Não é porque ele faz alguma coisa boa, porque ele fez muita coisa mais ruim para Jó. Então vamos lá. Capítulo 4, verso 1. Quando Jó acabou de falar, Elifaz, natural de Temã, respondeu: será muito difícil para você escutar algumas palavras? Há algumas coisas que eu não posso deixar de lhe dizer, Jó. No passado você ensinou muitas pessoas que estavam sofrendo, você ensinou essas pessoas a confiar em Deus. Você ajudou os fracos, os caídos, os desesperados a tentar novamente, mais uma vez, a recomeçar ou a começar de novo. No entanto, agora chegou a sua vez. Você está passando pelos mesmos sofrimentos. Agora a situação chegou para você. O que você ajudava os outros, ou naquilo que você falava sobre os outros, agora chegou a sua vez. Você está desesperado. Você quer viver e agora você está todo ruim aí, todo prejudicado em todos os aspectos da vida, financeiramente, familiarmente e agora quanto à própria saúde. Eu já estou interpretando aqui o texto. Verso 6 diz: onde está a sua confiança em Deus? Você não vivia uma vida tão santa, tão justa, tão reta? Para onde foi parar tudo isso? Acusação agora, viu? Acusação agora. Verso 7. Pense um pouco, homem. Por acaso Deus destruiu o justo? Ou Deus castigou os inocentes sem motivo? O que ele quer dizer? Se você é justo, se você é inocente assim, Deus não castiga inocentes e justos. Então tem alguma coisa errada com você, meu amigo. Tem alguma coisa errada com você. Isso aí é o Elifaz, hein? É o amigo fazendo o favor de trazer uma palavra ruim para Jó. E o verso 8 ele diz: não, na minha opinião, só os pecadores e rebeldes que plantam sementes de maldade por onde passam, esses é que colhem de volta, como castigo de Deus, a maldade que fizeram. Então o Elifaz está dizendo que Jó só está vivendo ou colhendo frutos da sua própria maldade. Então o cara que deveria levar uma palavra de alento está dizendo que Jó está vivendo, passando pela tribulação porque plantou. Você entendeu? Olha como é que são as coisas. O verso 9 diz: sim, Deus destrói os homens pecadores e arrogantes na sua ira, da mesma maneira
que o calor do sol faz murchar uma erva. Ele está dizendo, olha, cara, você está vivendo agora, ou ele traz a palavra dizendo, tudo que você está vivendo agora, cara, tudo é fruto do seu pecado, da sua desobediência, da sua rebeldia, porque Deus não castiga alguém que é justo e perfeito. Então, você está todo lascado agora porque você plantou isso. Então preste atenção, na hora da tribulação sempre vai ter a voz do ele faz, que você acha que é seu amigo, mas não é. Ele vem para julgar você, para condenar você, para acusar você. A voz do ele faz é a voz que especula e que acaba nos acusando de alguma coisa que a gente não fez. O cara está dizendo que Jó fez um negócio que ele não fez. Então tome cuidado com o ele faz, com aquele amigo que na hora que você está passando pela sua tribulação, ao invés de ele trazer uma palavra de alento, de cura ou de entendimento para você, ele traz uma palavra de acusação. Ele diz que você está sendo castigado, que tudo que está acontecendo contigo é castigo de Deus. Entende? A voz do ele faz é a voz da punição. Eles dizem que nós estamos sendo punidos por Deus quando não estamos. Tem muita gente que não conhece a nossa vida, o que não conhece a tua vida. Você está passando por uma tribulação, você tem consciência de que a tua vida está bem com Deus, você serve a Deus, você é fiel, você ama a sua família, você tem uma vida correta, justa, honesta, mas tem sempre um ele faz que chega para você e diz, olha, você está colhendo, hein? Você está colhendo fruto do seu pecado, hein? Dos seus erros, hein? Deus está te castigando, hein? Porque Deus não faz isso com homens justos, com servos de Deus. Porque tem gente que é fiel no dízimo, na oferta, serve a Deus, sobe a monte, ora, é consagrado, teme a Deus como Jó, tem uma vida íntegra diante de Deus, é uma pessoa correta, mas está passando por uma prova. E a história de Jó prova que Deus não nos poupa, mesmo que Satanás queira fazer isso com a gente. Deus permite para que a gente prove para o próprio diabo que Deus aposta em nós também. Viu? Se essa provação ela é orquestrada por Satanás, mas acredite numa coisa, é Deus quem está apostando em você, que ele sabe que no meio dessa batalha toda você vai sair forte e glorificando a Deus. Jó, quando ouve as más notícias, o que ele diz? Tudo eu recebi de Deus. Cheguei para esse mundo nu, não tinha nada. E sei que vou voltar para Deus da mesma forma. Tudo que eu construí aqui é lucro. Tudo que eu construí, tudo que conquistei, veio de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se ele entende que eu tenho que ficar sem, glórias ao seu nome. E Satanás ficava mais irritado ainda. Que quando você é fiel e justo, mesmo no meio da tribulação, da perturbação, você agrada a Deus, você recebe aplausos de Deus. E é isso que é maravilhoso. Entende? Então, cuidado com ele faz. É a voz punitiva. É a voz que traz para você a consciência, ou desperta em você e diz assim, Deus está te punindo. Você é pecador, você só está colhendo o que você plantou. Preste atenção. Deus não te pune. Você está em prova, está no meio de uma prova. Deus não pune você. Entende? Deus te ama, Deus é pai. Não conheço um pai nesse mundo que pune seus filhos. Se houver uma punição, é apenas por disciplina. Apenas por disciplina. E o que é disciplina? Treinamento para nos tornar melhor. Educação para nos tornar melhor. Mas o ele faz chegou e disse, cuidado, cara, tu está sendo punido por Deus. A quinta voz que Jó ouviu foi a voz de Bildade, o segundo amigo de Jó. Muito amigo. Vamos ver quem é Bildade. Capítulo 8, verso 1. Jó 8:1.
Então Bildade, isso aqui é quase primo do Bin Laden. Bildade, o suíta, respondeu a Jó: até quando você vai continuar falando desse jeito, Jó? Soprando palavras furiosas como um vento forte. Você acha que Deus, o grande Deus, seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Se os seus filhos sofreram tudo isso, porque Jó havia perdido seus filhos, foi porque desobedeceram a Deus e sofreram as consequências de seu pecado, a acusação. Olha, que amigo. Verso 5. Mas agora, se você procurar Deus e pedir perdão ao Senhor e pedir a sua misericórdia, e se você for sincero e justo, Ele não demorará em lhe dar ajuda e devolver um lar justo e feliz para você. Preste atenção aqui. O Bildade existe, o Bildade é primo do Bin Laden, ele sempre vai ser um terrorista. O cara chegou e disse: Jó, teus filhos eram pecadores, teus filhos morreram debaixo daqueles escombros porque mereceram. Teus filhos não eram nada justos, eles só receberam o que mereciam. Quem é essa voz? Quem é o Bildade? Quem é o Bildade? É a voz da dúvida. Cuidado com a voz da dúvida. Quando você está no meio da sua tribulação, tem sempre um Bildade para jogar a dúvida. É a voz da dúvida. Poxa, será que meus filhos realmente cometeram erros? Tadinhos, morreram inocentemente. Foi apenas o cão orquestrando uma tempestade para derrubar, porque Satanás queria atribuir toda a desgraça de Jó a Deus, para que o Jó se revoltasse contra Deus. E é o que ele faz o tempo todo, e tem gente que está caindo nessa armadilha. Então essa voz é para colocar dúvidas em nós, em nossa mente, em nosso coração, gerar um sentimento de culpa por algo que não fizemos. Você vê, talvez o Bildade estava dizendo: cara, teus filhos pecaram porque você falhou como pai, você não foi pai na vida deles, ou você não os ensinou corretamente. Eles estavam numa festa na casa deles. Eles só foram castigados. Cuidado com a voz do Bildade, daquele amigo que tenta justificar a tragédia que acontece com você, os problemas que acontecem com você, tenta atribuir a sua própria falha, sua própria falta, trazendo culpa para você, dúvidas para você, sobre sua vida, sobre sua fé, sobre seus valores, sobre sua família. Cuidado com a voz do Bildade, a voz da culpa, a voz da dúvida, a voz da incerteza, que vem para gerar aquele sentimento de culpa dentro de nós. Tome cuidado. E como isso aqui é uma mentoria, não é uma pregação qualquer, é um ensinamento para você. E se você está aqui porque você considera essa palavra, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Essas vozes estão aí, Bildade, ele faz, as vozes estão, as vozes dos mensageiros, das más notícias, elas estão em todos os lugares, porque elas querem tirar você do centro da sua crença, da sua fé, da sua confiança no Deus que você serve. A sexta voz que Jó ouviu foi a voz do terceiro amigo. Jó tinha 3 amigos, grandes amigos. Terceiro amigo, a voz de Zofar. Capítulo 11, verso 1. Zofar, o Naamatita, respondeu a Jó: será que toda essa falação vai ficar sem resposta? Será que você vai tentar se justificar com essa conversa? Olha o que o cara está dizendo. Você é um falador, tu está falando é muito, está querendo se justificar com conversa fiada. Verso 3. Você pensa que elogiando a si mesmo será capaz de calar outras pessoas? Pensa que você pode zombar e desafiar a Deus sem ser repreendido por alguém? Esse é o Zofar.
Você afirma que a sua vida e seus pensamentos são perfeitos aos olhos de Deus? Acusação, o cara não conhece a vida do Jó. Verso 5. Quem dera que Deus falasse e dissesse o que ele pensa a teu respeito. Entende? Porque tem gente que é assim. Se Deus conhecesse tua vida, hein? Deus falasse para você quem é você, o que ele conhece realmente de você, você ia ouvir outra coisa. Verso 6. Quem dera que ele lhe mostrasse tudo que se sabe a seu respeito, Jó. Então você conheceria a sabedoria de Deus, tão grande e variada, e fique sabendo disso, Jó. Deus ainda está deixando de lado boa parte de seus pecados, sem castigo. O cara está dizendo. Jó, você ainda nem sabe, ainda nem experimentou todo o castigo de Deus. Deus só está te castigando por um pouquinho de pecado que você cometeu. Porque ainda tem uma boa parte dos seus pecados que Deus ainda não tratou com você. Olha o que Zofar diz. Vamos entender isso. O que o cara está dizendo, ainda vem mais coisa ruim para a tua vida, amigo. Aguenta o couro aí, se prepara. Porque se você escapar desse câncer de pele aí que te jogou nas cinzas, se você ainda escapar disso, você pode ter certeza que ainda vem mais chumbo grosso para a sua vida, porque você ainda tem muita coisa para pagar, ainda tem muito pecado que Deus vai ajustar conta com você. Você entende, querido? Cuidado com essa voz, que no seu momento de tribulação, quando você precisa de uma voz amiga, você não tem. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é o tema de uma mensagem que eu ainda vou pregar aqui. É até bom lembrar dela que eu vou trazer aqui numa live. Na hora dessa pressão toda em que Jó está precisando de uma palavra de um verdadeiro amigo, só quem foi amigo de Jó foi um caco de telha, que está lá no meio da cinza. Jó encontra um caco de telha e com ele começa a coçar o seu corpo, a raspar o seu corpo. O caco de telha foi mais amigo de Jó do que os seus 3 amigos. Esse é o tema de uma outra live, que eu prego sobre o caco de telha. Às vezes, Deus usa um caco de telha, porque Deus não consegue usar o ser humano, porque o ser humano é tão ruim, tão mau, que não se deixa ser usado por Deus para abençoar outros. Aí Deus tem que usar para aliviar a nossa desgraça. Muitas vezes Deus usa um caco de telha. Abri um precedente aqui para falar sobre isso. Mas esse é o Zofar. Ele diz, verso 7, por acaso você conhece os planos de Deus? Você é capaz de compreender como ele é? Ele é puro e perfeito, Jó. Então, a voz do Zofar, essa é a voz daquele acusador, daquele tipo, que acha que nós ainda temos um monte de coisa dentro da nossa vida. E que Deus só está tratando com a gente na superfície, superficialmente, porque ainda tem muita coisa para tratar. Essa voz é a voz que eu chamo da autopunição. Então eu fico aqui, meu Deus, então eu tenho pecado, eu tenho coisa na minha vida, e entro no processo de autopunição, da autocondenação. Tem gente que está se autocondenando, se autopunindo, porque ouviu uma voz acusadora de alguém que deveria lhe trazer alívio. Ele traz acusação, traz para sua mente muito mais coisas, motivos, para você ficar naquele ambiente. Então é a voz da autocondenação. E essa autocondenação gera uma coisa chamada autopiedade, vitimismo, autocomiseração. Esta é a voz do Bildade, aliás, do Zofar. Entende? É a voz que imputa a iniquidade e perturba a nossa mente. Você tem um amigo que quando você está no meio da prova, no meio da tribulação, chega para você e diz, eu acho que você está pagando por tudo que você fez, hein? Ainda tem coisa ruim para vir aí. Então é a voz que imputa a iniquidade para a gente, que faz a gente procurar pecado que a gente nunca cometeu. Entendeu?
perturba a mente. É aquela voz que instiga você a se levantar contra o seu Deus e contra os propósitos, contra os planos de Deus. E a sétima voz, que Jó ouve, a voz da sua, ou melhor, é a sua própria voz, viu? Depois que Jó ouve todas essas vozes, Jó começa a entrar num processo de perturbação. Ele começa a pirar, ele começa a se acusar de um monte de coisa, começa a questionar um monte de coisa. Porque quando nós ouvimos as vozes erradas, na hora da nossa tribulação, vai chegar uma hora que você vai parar, porque você ouviu um Elifaz, ouviu um Bildade, ouviu um Zofar, ouviu sua esposa, o seu marido, ou seus pais, ou um parente seu, um amigo seu. Ouviu servos, pessoas trazendo notícias ruins. E todo mundo querendo atribuir a você a culpa. Chega uma hora que você vai entrar em parafuso. Você vai pensar em tudo isso. E Jó começa a pensar, ele começa a questionar, ele começa a reclamar as coisas. Entende? Durante vários capítulos, você vai ver Jó questionando. Ele vai para diante de Deus questionar por quê. Ele quer uma resposta. Então tome cuidado, porque as vozes que você ouve, se elas não forem discernidas corretamente, elas vão tentar fazer com que você mesmo comece a gerar um tipo de voz dentro de você e você comece a conversar com você mesmo, se questionando, se perturbando e perguntando se realmente você não cometeu coisas absurdas para viver o que você está vivendo. Quando na verdade não se trata nada disso. É apenas uma provação. É apenas uma orquestração maligna contra você para tentar fazer com que você blasfeme contra o seu Deus. Mas no final é o que importa. Não é o começo e nem o meio, mas é o fim, porque no fim estará o teu Deus. E a oitava voz que Jó ouve está no capítulo 32, verso 2. Então Eliú, o filho de Baraquel, o Buzita, da família de Arão, ficou zangado com Jó, porque ele dizia que era inocente e que Deus não tinha motivos para lhe dar todo aquele sofrimento. Eliú também ficou furioso com os 3 amigos do Jó, porque acusavam Jó de ser pecador sem poderem provar que ele era. Eliú ficou em silêncio durante a longa discussão, porque ainda era muito jovem e respeitou o direito dos mais velhos. Quando Eliú percebeu que os 3 amigos de Jó não tinham mais o que dizer, ficou aborrecido com eles e começou a comentar a situação de Jó. E estas foram as declarações de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Eliú disse: eu ainda sou jovem e vocês já são velhos, por isso esperei com receio de dizer o que pensava. Pensei comigo mesmo, é melhor deixar que os mais velhos usem a sua sabedoria para ensinar a verdade. Mas a verdade é que idade não dá sabedoria. O que ele quis dizer? Ser velho não quer dizer que é sábio. Entende? Para ter sabedoria não precisa de idade. E ele entendeu isso. Ele disse: a sabedoria vem do espírito do homem, inspirado pelo Espírito do Todo-Poderoso. Verso 10. Ouçam-me, e eu lhes direi o que penso a respeito desse caso. 11. Esperei para ver se vocês encontravam palavras capazes de convencer Jó de seu pecado, mas não aconteceu. Então preste atenção aqui. Entenda algo, que no meio de todas as vozes contrárias, negativas, acusativas, acusadoras, no meio de todas as vozes opositoras, vozes que vão tentar atribuir a você, imputar a você coisa que você não fez, pecados que você não cometeu, que você está sendo punido por coisa que você não fez, aprenda uma coisa.
Sempre Deus vai levantar um Eliú. E ele vai enviar o Eliú para trazer uma palavra de sabedoria para você, de apoio e de alento. Leia o capítulo 32 em diante, você vai ver Eliú trazendo um discurso de cura, de restauração, de sabedoria, de equilíbrio. Eliú era jovem, por isso que ficou calado, se achava incapaz de aconselhar, porque os homens, amigos de Jó, eram sábios, eram idosos, então Eliú ficou caladinho, no silêncio, ficou ali, só no sapatinho dele. Mas ele percebeu, e ele diz, eu percebi que idade não dá sabedoria, que idade não tem nada a ver com sabedoria. Quem dá sabedoria é o Espírito do homem, inspirado pelo Espírito de Deus. Então eu vou trazer uma palavra de sabedoria aqui. E Eliú entra na parada. Só que Eliú representa a voz da paciência. Ele ficou ouvindo aqueles 3 amigos discursarem, acusando Jó. E ele ficou ali pacientemente ouvindo. Então a voz do Eliú é a voz da paciência no meio da sua tribulação. Ele esperou os mais velhos terminarem seu discurso. Então ele começou a falar. Ele escutou com atenção e ele entendeu toda aquela situação. O conselho veio com ele. Ele falou com Jó. Ele falou como um amigo. Ele falou como uma pessoa sábia, como uma pessoa de Deus. Ele trouxe cura e alento e certeza para Jó. Então Eliú é a voz da paciência, é a voz da paz no meio da sua tribulação, é a voz da sabedoria que você precisa ouvir. Então preste atenção, no meio de todas as vozes contrárias, sempre vai ter a voz da sabedoria, a voz da paz, a voz de Deus no meio da sua tribulação. Ouça, a voz do Eliú é a voz que traz tranquilidade no meio da sua tribulação, da sua perturbação, no meio da sua guerra. Então preste atenção, sempre haverá um Eliú que será enviado por Deus para falar para você com sabedoria, para nos trazer paz na hora da nossa tribulação, na hora da nossa guerra. Entendeu, querido? Bem? Quando Jó finalmente entendeu o que estava acontecendo com ele, a Bíblia diz que Deus finalmente fala com Jó. A 9ª voz. A voz de Deus. Jó 38:1. Quando Eliú falou, acabou de falar, o Senhor respondeu a Jó, falando de dentro de um redemoinho. Eita, glória a Deus! Depois que a voz tranquila, calma, que traz sossego, que traz paz, tranquilidade no meio da guerra, que é a voz do Eliú, Deus finalmente falou com Jó no meio do redemoinho, no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio de toda aquela batalha, aquela guerra. Deus fala e diz: Jó, agora sou eu falando com você. E aí quando você vai do 38 em diante, você vê que Deus começa a traçar o tamanho da guerra do Jó, o tamanho do seu adversário. Deus revela que quem estava orquestrando toda a batalha contra Jó era o capiroto, era Satanás, e que agora Deus estava entrando em cena, em circulação, e agora Deus estava tomando a causa para ele, e iria mudar o estado de Jó, a história de Jó. E o texto diz que Deus falou do meio do redemoinho. Qual é o teu redemoinho? Qual é a tua tempestade, a tua tribulação? Qual o tamanho dela? Diz aí. Deus vai falar do meio dela. Vai te responder no meio da crise, no meio da tempestade, no meio da perturbação. Mas foi depois da voz do Eliú que chegou: calma, cara. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Deus é Pai. Deus é justo. O que você está vivendo, eu sei que é uma tragédia, Jó.
Eu não queria estar na sua pele, irmão. Mas Deus tem uma explicação para isso, cara. Você vai sair desse momento. Você vai passar, essa tempestade vai acabar. Você vai ver, Deus vai trazer resposta para você. Deus vai trazer ânimo. Essa é a voz do Eliú. E quando finalmente Jó tem esse entendimento, porque Eliú disse, repreendeu os amigos de Jó e disse, estão todos errados. Só ouvi vocês acusando o cara. Não ouvi nenhuma palavra de apoio aqui. Vocês ainda dizem que são amigos. Que amigos são vocês, hein? Jó sossegou o espírito. Então o texto diz aqui, de Jó 38:1, que do meio da tempestade Deus se levanta e fala com Jó. Coisa maravilhosa, né? Como escreveu aqui a Eunice, coisa linda. Isso aí. Do meio da tribulação Deus falou. Aí a Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó. Deus o abençoou 3 vezes mais. Tudo que ele tinha, o cara enriqueceu 3 vezes mais. Teve seus filhos, outros filhos que supriram, obviamente, entraram na vida do Jó. Deve ter restaurado o casamento, cara, deve ter voltado com a própria esposa. A Bíblia diz que Jó foi abençoado pelas pessoas, visitavam a casa de Jó e levavam presentes, levavam joias, levavam ouro. E Jó enriqueceu 3 vezes mais. E sabe mais? A Bíblia diz que Deus deu a Jó muitos anos de vida saudável. Que a Bíblia diz que Jó morreu farto de dias. Farto de dias. Teve fartura de vida, o cara. Fartura de sobrevivência, de dias. Coisa tremenda, né? A voz de Deus mudou. A voz de Deus na sua vida, que é a palavra de Deus, muda a sua história, muda a história de qualquer um. E a voz de Deus é poderosa. O salmista descreve a voz de Deus assim, como voz de muitas águas. Ele diz, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor despedaça as montanhas. A voz de Deus é poderosa. Quando Deus responde, quando Deus fala. Então, você está vivendo um tempo de tribulação na sua vida? Cuidado com essas vozes. Entende? Mas também aprenda a discernir que no meio das vozes contrárias sempre haverá um Eliú na sua vida. Para mudar e abrir o caminho, e abrir seu coração, abrir sua visão, abrir sua mentalidade para discernir a voz de Deus para a sua vida.